Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E aí, qual que é o terceiro nutriente? A B12. A B12 é fundamental na menopausa. Quando a gente pensa em menopausa, a gente também tem que pensar com muito carinho na B12, porque a B12, a falta dela vai causar anemia, vai causar deficiência aí de memória, cansaço. Então aquela pessoa que vive cansada, aquela memória curta, sabe? Esqueci a chave, o que eu estava falando mesmo? E não esquece as coisas do nada. Então a B12 ela é extremamente interessante. A gente tem carne, pensando em alimentos, né? Carne vermelha, frango, amêndoas, por exemplo, frutos do mar, mexilhões, tem, mas muitas vezes nem todo mundo come a quantidade que precisa e muitas vezes as pessoas às vezes não são mais pro vegetariano e aí não tem uma quantidade adequada. Então é uma vitamina que precisa, independente ele estar comendo ou não, tem que medir. Precisa medir, fazer exame para ver, porque ela tem um impacto muito grande em nós mulheres na menopausa. E ela vai auxiliar a B12 aí na formação das nossas hemácias. Ela previne a anemia, ela mantém a nossa saúde em todo o nosso sistema nervoso. E aí o que acontece na menopausa? A gente fica com a parte cerebral muito debilitada, né? E a B12 ela vai estar ali participando. A B12 ela tem uma ação em melhorar aquela irritabilidade que vem assim, que você não aguenta mais, sabe? Aquela irritabilidade que você nem você se controla. Então pode ser uma carência aí de B12. E aí a B12 ela pode estar aí, né, ajudando você a melhorar isso. Ela aumenta a concentração, memória e o equilíbrio emocional. Então, quando a gente pensa em B12, a gente tem que pensar em toda essa parte aqui de memória, concentração, energia, né, vontade de fazer as coisas. E aí a gente pode observar assim várias coisas que sinalizam deficiência da B12. Então, por exemplo, dor de cabeça, a gente pode pensar assim, tontura, vertigem, aquela zonzeira que dá, aquele humor assim alterado, né, que do nada assim explode. Então, pode ser a deficiência de B12. Formigamento, fadiga, cansaço, sabe aquele cansaço que você fala, ai meu Deus, não sou eu, tô muito cansada, sem energia, sem vontade, adormecimento dos pés, das mãos, a indigestão, assim, sentir estufado, aquela digestão lenta, difícil, sabe, que você come, para ali. Pode ser deficiência de B12. Aquela eliminação de fezes mais de fezes assim com dificuldade, sabe? Às vezes sai até bolinhas assim que você fica ali sofrendo, então pode ser também uma deficiência. Aquela tendência ao intestino mais preso, pode ser a B12 pegando aí um ressecamento aí um ressecamento na pele, deixa a gente mais assim, mais seca, né? Tudo mais seco. Pode ser uma deficiência de B12, irritabilidade, aquela fraqueza muscular, aquela língua vermelha, dolorida, sabe aquela... Tem pessoas que relatam a língua mais dolorida. Pode às vezes dar até falta de apetite, dificuldade em respirar, respiração curta, sabe que você faz aquela respiração curta, assim, pode ser deficiência de B12. E a B12, ela tá ligada aí, pensando assim em termos de clínica, na homocisteína, que tá ligado com doenças cardiovasculares, pensando em todas as doenças cardiovasculares como um todo, nas funções cognitivas, câncer, diabetes, osteoporose, função imunológica, anemias, né? Então tá envolvida. Então,
A gente tem lá, por exemplo, pensando assim um pouquinho lá na bioquímica, nós comemos, né? Digamos que você comeu um bife, uma carne, e aí você essa proteína que você comeu, que vindo da alimentação, ela vai formar um aminoácido que chama-se metionina. Metionina, aí a via dessa metionina, desse aminoácido, ele vai se transformar em cistationa, em cisteína e vai se transformar em glutationa, que é uma super enzima poderosa que nos protege. Só que para fazer toda essa transformação precisa de ácido fólico, B12, B6, betaína. A B12 está ali. Então, se faltar a B12, por exemplo, nessa rota aí que a gente chama a rota da homocisteína, eu não vou formar a glutationa peroxidase, que é essa superenzima do bem, que nos protege. Eu vou formar uma outra substância, que é a homocisteína. E esse excesso de homocisteína acontecendo vai gerar uma lesão endotelial. E daí sabe o que vai acontecer? Uma aterosclerose. Então, a gente vai comprometer aí todo um problema por falta da B12. Então, olha a importância da B12 na menopausa. E é o que mais a gente vê, né? Observa aí. Então, a vitamina B12 ela é extremamente importante quando a gente pensa aí nesse metabolismo, né? Como um todo aí. E então ela não pode faltar, a gente tem que estar sempre de olho nela. Se você quiser aprender mais sobre esse assunto, assista o vídeo completo, clicando no link que eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo.